Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Monique, sou policial civil aqui em São Paulo e também sou coach do Coaching Papa Charlie. E hoje eu estou aqui para falar de um assunto que é de extrema importância para a sua preparação, seja ela para carreiras policiais, para os tribunais, para o exame de ordem ou para qualquer outro concurso. Hoje nós vamos falar da lei seca. Eu tenho certeza que mesmo que você tenha iniciado agora a sua preparação para os concursos públicos, você já deve ter ouvido falar da lei seca. Antes de definir para vocês o que é considerado lei seca, eu gostaria de deixar claro por que é tão importante fazer o estudo da lei seca. Cada dia mais é notado nas provas uma incidência muito maior da lei seca. Questões e questões que todas as suas respostas estão aqui, ó, na lei seca. E por que, Monique? Pessoal, quando o examinador ele baseia a questão as questões, né, da prova na lei seca, a incidência de recursos é quase zero. Como que o candidato ele vai recorrer de uma questão que a resposta está na letra da lei? Entende? Fica algo inviável, diferente de uma questão que é baseada em correntes doutrinárias, em jurisprudência que às vezes não é majoritária. Então, quando o examinador ele baseia a questão da prova na lei seca, a incidência de recurso é quase zero. Então, é por isso que cada vez mais nós vemos provas que têm uma incidência muito alta de lei seca. Mas o que é a lei seca? Eu vejo muitas pessoas falando que estão estudando a lei seca e às vezes estuda por uma legislação com exercícios, uma legislação, um código comentado ou até mesmo uma legislação destacada. Pessoal, isso não é lei seca. Lei seca é aquilo que o legislador determinou, aquilo que ele escreveu, é aquilo que está ali no site do Planalto ou que está aqui nas entrelinhas do seu vademecum, caso você seja adepto ao vademecum, ok? Isso é a lei seca. Quando nós falamos para estudar a lei seca, é para você fazer puramente a leitura do texto legal da forma que é, sem nenhuma explicação, sem nada, apenas a leitura do dispositivo legal. Algumas pessoas optam por comprar o vademecum. Esse meu é de 2018, da editora Saraiva. Foi o último que eu utilizei para estudar para os últimos concursos que eu prestei, que foi São Paulo e Minas. Mas hoje eu não sou mais adepta ao vademecum, da mesma forma que eu fiz aquela folhinha de resumo. Eu também imprimo a legislação com uma borda para fazer anotações, porque dessa forma eu achei, para mim, algo muito mais viável. Por isso que eu não utilizo o vademecum, mas algumas pessoas acham mais viável comprar o VAD sem problema nenhum. E, pessoal, como que eu faço a leitura dessa lei? E como que eu passo para os meus alunos do coach? Para a pessoa criar esse hábito da leitura. Eu acho importante sempre determinar X minutos por dia de leitura da lei. Se você ainda não tem o hábito de fazer essa leitura, comece com pouco. 10 minutos diários de leitura da lei. Na próxima semana, aumente para 20 minutos e assim sucessivamente até chegarem pelo menos 40 minutos, que eu já acho um tempo considerável e que vai fazer muita diferença na sua preparação, ok? E como que eu estudo a lei seca? Antes de começar a falar como que eu faço essa leitura diária dos dispositivos legais, gostaria de deixar claro para vocês que cada pessoa tem um canal de comunicação mais aguçado. Canal de comunicação, quando eu digo, eu estou falando do visual, do auditivo ou do sinestésico, que é do sentir.
Então, se vocês procurarem, dar um Google aí, vocês vão achar vários testes. E é importante você saber qual é o seu canal de comunicação mais aguçado, porque tem como você usar isso em favor dos seus estudos. E foi o que eu fiz. Eu faço a leitura da lei seca com acompanhamento de áudio desde quando eu estava estudando para o exame de ordem, já tem um bom tempo. Tanto é que eu descobri isso quando eu achei na Saraiva um CD que era MP3 da Constituição Federal do professor Alexandre Maza, e eu comprei e fiz toda a leitura da Constituição com acompanhamento do áudio. E, gente, foi incrível o resultado que eu tive com isso. Não é decorar. Na verdade, você tem, com a leitura da lei acompanhada do áudio, uma fixação melhor dos dispositivos legais. Não chega a decorar, até porque a intenção não é essa. Mas quando você olha na prova, você consegue identificar que aquela questão trata da lei seca e também consegue identificar possíveis pegadias e pontuar, que é essa a nossa intenção. Então, desde essa época, eu já fazia a leitura da lei acompanhada do áudio. Depois eu comecei a procurar e não encontrava, outros CDs. Então, eu comecei a gravar a minha voz maravilhosa, os dispositivos legais, e aí eu fazia a leitura. Até que eu descobri o Audiolegis, que é um site de leis em áudio, mas são vozes humanizadas, não são aquelas vozes robotizadas horríveis de assimilar. E aí eu comecei a comprar legislação deles. Inclusive, o ano passado eu comprei até mesmo a lei orgânica da Polícia Civil de São Paulo com eles. Só que agora, o que é interessante, que eles estão disponibilizando, da mesma forma que o Q-Concursos, um serviço de assinatura. E dessa forma, a gente consegue, por um preço muito mais acessível, ter acesso a um grande acervo de leis para fazer a leitura. E, pessoal, mesmo que vocês façam o teste dos canais de comunicação que predominam em você, saibam que todos os canais de comunicação podem ser aprimorados e trabalhados, ou seja, às vezes você é uma pessoa visual, que você estuda por mapas mentais, que você tem uma memória fotográfica, mas que você pode trabalhar sim a sua memória auditiva com a lei seca e a leitura e o áudio ao mesmo tempo, e isso fazer uma grande diferença na sua preparação, tá? Então, é muito legal e hoje é essa dica que eu gostaria de deixar para vocês. Outra coisa, quando eu faço a leitura da lei, eu prefiro, devido ao isolamento acústico, para eu assimilar melhor, os fones em formato de concha, que eu deixei até separado aqui, os que eu tenho. Esse é um da Motorola, eu não me lembro o modelo, é Escape+, se eu não me engano. E também tenho esse da JBL, que ele tem um abafador de ruído. Então, ele é bem legal também para fazer a leitura. Porque aí, como eles ficam nesse formato, eu acho que a acústica que dá no som ajuda mais a assimilar, tá? Então, é essa dica que eu gostaria de deixar para vocês. E agora, eu vou mostrar para vocês como que é o site do Audiolegis. Gente, esse é o site do Audiolegis que eu falei pra vocês, que antes eu comprava as leis de forma individual. E agora eles têm a opção de você ser assinante, o que é muito legal, porque além de deixar o preço muito mais atrativo, você sempre vai ter acesso ao maior acervo de leis e atualizadas. Vocês vão poder acessar tanto pelo seu smartphone ou computador, ou seja, quando você estiver indo para o trabalho, dá para você fazer aquela leitura bem rápida. As leis são organizadas por área de estudo, atualizadas e com voz humana, como eu disse para vocês, e também tem o texto da lei para você ir acompanhando. E são vários planos para vocês aderirem. Então, assim, pessoal, vale muito a pena o Audiolegis. É uma dica que eu dou,
que eu utilizo